Todos acharam? Amém. Que nos diz da seguinte forma: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos repetir? No princípio criou Deus os céus e a terra. Meus amados irmãos, as primeiras palavras que Deus tem escrito para nós em seu livro são no princípio. Deus escreveu estas palavras para que soubéssemos que houve um princípio das coisas. E aí é uma lição muito importante para cada um de nós. Todas as coisas têm um começo. E lá na carta, aliás, no livro do profeta Jeremias, capítulo 40, versículo 10, diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Então, muitas vezes, algo começa e para nós parece tão pequeno, tão insignificante, parece que não vai dar em nada, mas nós não devemos desprezar os pequenos começos, porque tudo tem um começo, inclusive na sua vida. Se você tem um desejo, se você tem um sonho, se você tem um projeto, esse seu desejo, esse sonho, esse projeto que você tem, ele precisa ter um começo, ele precisa ter um princípio. E com Deus não foi diferente no que se refere à criação. A criação teve um começo, a criação teve um princípio. Tudo que podemos ver e tudo que conhecemos, mesmo as coisas que existem e que nós não podemos ver, tiveram também um começo, tiveram um princípio. Agora, o interessante nisso é que nada do que estamos vendo ao nosso redor hoje, ou seja, a natureza, os mares, os céus, as estrelas, nada do que nós estamos vendo hoje, inclusive nós mesmos, existia antes do princípio. Então, havia um antes do princípio, antes do começo. Antes do princípio não havia, como eu já disse, terra, montanhas, rios, rochas e árvores. Não existiam também o oceano, não existia o sol, a lua, as estrelas, nada disso existia. Também, antes do princípio, não existia seres humanos. Nós não estávamos aqui antes do princípio. Até porque, se não havia sol, terra, água, também não podia haver seres humanos, porque nós dependemos dessas coisas para sobreviver. Também, antes do princípio, não existiam espíritos, e vamos colocar aqui espíritos como os anjos. Os anjos também não existiam antes do princípio, porque Deus criou os anjos. Os anjos não são como Deus, que já existiam antes do princípio. Eles, os anjos, são criaturas de Deus, tanto quanto nós, tanto quanto a natureza, tanto quanto qualquer coisa. Deus era o único que existia antes do princípio. Então, portanto, o título desta mensagem é No Princípio Deus, como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Deus era o único que existia antes do princípio. E quando nós falamos em Deus, nós estamos falando na Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.
As 3 primeiras palavras da Bíblia que nós lemos diz: no princípio, Deus. No princípio, quando não havia nada aqui, e antes de haver qualquer pessoa ou anjo, havia uma pessoa vivendo. E essa pessoa que estava vivendo era o próprio Deus. Ainda que não houvesse terra, oceano, sol, lua, estrela, animais, gente ou anjos, Deus já existia. E o fato de Deus já existir antes de todas as coisas nos leva a falar um dos atributos de Deus. E que atributo de Deus é este? O atributo da eternidade. Deus, Ele é eterno. Deus, Ele é eterno não apenas porque Ele nunca terá fim, mas Deus, Ele é eterno porque Ele não teve começo. Ele sempre existiu. Antes do princípio de todas as coisas, Ele já existia. Deus é superior a todos. Ele é supremo e soberano. E aí talvez você esteja se perguntando: pastor, eu sei disso, eu tenho ideia disso, eu já ouvi isso. Mas nós estamos falando sobre isso, irmãos, por quê? Porque nós estamos falando de levar a palavra de Deus para fora. Nós estamos falando de compartilhar a palavra de Deus para as outras pessoas. Mas para que nós tenhamos em nós o poder de compartilhar Deus, nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos saber quem Ele é, o que Ele é para nós. Por isso que nós estamos falando, e eu vou falar muito, em muitos sermões, a respeito de Deus, da sua existência, da sua glória, da sua supremacia, da sua soberania e de seus atributos. Precisamos conhecer isto, precisamos entender isto, precisamos internalizar isso. Deus foi o único que estava aqui antes de qualquer coisa começar. Portanto, Ele é maior do que a terra, Ele é maior do que o oceano, do que a lua, do que o sol, do que as estrelas, maior do que o universo, maior do que todos os povos da terra, do que todos os anjos que existem nos céus. Ele é maior do que todos os animais. Ele é supremo e soberano. Existe uma seita, uma doutrina errada, chamada teosofia, ou ciência teosófica. E o que é que essa seita, esse ensinamento errado chamado teosofia prega? Prega que Deus, Ele se confunde com a criação. Então, nesse ensinamento da teosofia, uma árvore é Deus, um homem é Deus, ou um tipo de Deus, um animal é Deus. Mas a palavra de Deus condena esse ensino, e ela nos mostra que Deus está acima de sua criação, que Deus, Ele não apenas é o Criador, mas Ele também é o sustentador de todas as coisas. Talvez você não faça essa pergunta, mas pode ser que se alguma pessoa que não é crente estivesse aqui, talvez estivesse se perguntando: mas como é que nós podemos saber a respeito do princípio de todas as coisas? Ora, através da palavra de Deus. Se somente Deus existia no princípio, somente Ele pode dizer a respeito do princípio de todas as coisas. E o que Ele quer nos dizer, não apenas a respeito do início, mas também a respeito do final, está na Bíblia, está na palavra de Deus.
Hoje pela manhã, na escola bíblica dominical, na lição aqui na classe dos adultos, foi falado sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. E eu já preguei várias vezes, depois que cheguei aqui, a respeito da Bíblia, da palavra de Deus, da sua inspiração, do seu poder, do seu valor. Agora eu quero que os irmãos entendam que se você é um crente, é um servo de Deus, você não é o bastante apenas você saber que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é inspirada e que através dela você pode conhecer a Deus, mas é importantíssimo, muito mais importante do que você saber essas coisas sobre a Bíblia. É importante você pegar a sua Bíblia e ler a palavra de Deus. Não podemos ter preguiça de ler, e muito menos ter preguiça de ler a palavra de Deus, a Bíblia. E tem muitas pessoas que, mesmo sendo crentes, mesmo dizendo que amam ao Senhor, não leem a palavra de Deus. E aí eu quero perguntar para você, não precisa me responder, mas responda para si: você lê a palavra de Deus? Ou seja, você é um leitor da palavra de Deus? Ou você lê só de vez em quando, e muito de vez em quando, ou quase não lê? A obrigação do crente é ler a palavra de Deus diariamente. Eu já falei, já preguei sobre isso. Você não pode deixar para ler a Bíblia somente no momento que você está no culto, quando um trecho das Escrituras é escolhido para ser lido. Não! Desse jeito você vai morrer de fome espiritualmente, porque a Bíblia é o alimento do crente, é o alimento do cristão. Chega até mesmo ser um pecado, isso mesmo, o crente não lê a palavra de Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus, segurá-la em nossas mãos e lê-la. Ter a Bíblia na sua casa não é o suficiente, trazê-la para a igreja debaixo do braço não é o suficiente, tê-la aberta em cima de uma prateleira, de uma estante também não é o suficiente. Você precisa ler a palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, Deus nos fala a respeito do princípio. Como Deus foi o único que estava aqui antes de qualquer coisa começar, Ele é o único que nos pode dizer o que realmente aconteceu no princípio. E Ele diz que no princípio só havia Ele. Depois Ele criou os anjos. E depois Ele criou toda a natureza e o homem. Então é na palavra de Deus que nós encontramos aquilo que Ele quis dizer a respeito do início de todas as coisas. Agora, sabendo isso, nós também temos que saber que apenas Deus é eterno. Vocês sabem, apenas Deus é eterno. Aí talvez você diga assim: não, pastor, os anjos são eternos. Depende, né, de quais anjos você está falando. Você pode dizer: não, pastor, o homem também é eterno. Depende do ponto de vista. Quando nós dizemos que apenas Deus é eterno, nós estamos falando que apenas Deus existia antes do início. Os anjos não existiam antes do início. O homem não existia antes do início. Apenas Deus existia antes do início, e apenas Deus, por si só, poderá existir por toda a eternidade. A nossa eternidade, no sentido de continuarmos existindo, ela está condicionada à vontade de Deus. Não que vamos deixar de existir, não é isso que eu estou dizendo. Mas se Deus não tivesse planejado que existíssemos
para sempre, não existiríamos, porque tudo está condicionado à vontade de Deus. Então, no sentido de existir antes do início de todas as coisas e de existir por si só, sem precisar de mais nada e de mais ninguém para existir, apenas Deus tem esse tipo de eternidade. O homem, ele é eterno porque Deus, ao criá-lo, plantou a eternidade em seu coração. Mas nós sabemos que os seres humanos, eles só têm duas possibilidades de eternidade: ou uma eternidade junto de Deus, a vida eterna, ou uma eternidade no lago de fogo, no sofrimento eterno, que é a morte eterna. E aí eu quero fazer uma pausa e dizer, essa é a importância de termos o compromisso e a responsabilidade de pregarmos o Evangelho, para que as pessoas ouçam a palavra de Deus e para que elas tenham uma oportunidade de gozar da vida eterna que Deus dá àqueles que se arrependem de seus pecados e se entregam a Jesus como Salvador.